Oi, meu nome é Natália, eu sou aluna do Colégio Agostiniano, do 9º E. Minha professora de Química é a professora Poliana e meu professor de Laboratório de Química é o professor Alexandre. E hoje eu vou fazer uma aula sobre os métodos de separação de mistura. Primeiro, o que é uma mistura? A mistura ela é uma reunião de duas ou mais substâncias, havendo uma interação, mas não uma reação entre elas. Ou seja, quando você une substâncias, você vai ter uma interação entre elas, mas você não vai formar um novo produto com elas. Essas misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase visível. Um exemplo dos inúmeros métodos de separação que nós utilizamos para separar as misturas homogêneas é a cristalização ou como ela é também chamada, evaporação. Já a mistura heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase visível. E um dos inúmeros métodos que também podemos utilizar para a separação de misturas heterogêneas é o funil de Bromo, que também é chamado de funil de decantação ou funil de separação. Hoje nós iremos realizar dois métodos de separação de mistura, e o primeiro que nós iremos realizar é a cristalização ou evaporação. Neste método, nós conseguimos separar misturas homogêneas de sólido dissolvido em líquido. Quando vamos realizar a cristalização, nós temos uma mistura em que nós iremos aquecê-la e o líquido ele vai ser evaporado, então só vai restar o sólido no recipiente. Dessa forma, nesse tipo de mistura, nós conseguimos concluir que o único componente que é importante é o próprio sólido, já que o líquido vai ser evaporado, então pode haver a perda deste. Um exemplo muito comum de componentes que formam uma mistura homogênea que pode ser separada pela cristalização é o sal e a água. Neste caso, a água é o solvente e o sal o soluto. Mas o que seria isso? O solvente é aquilo que vai dissolver, já o soluto é aquilo que vai ser dissolvido. E sempre que nós temos o solvente e o soluto, nós temos uma solução. Um exemplo muito comum em que nós conseguimos ver o solvente e o soluto é quando estamos desidratados e nossos pais resolvem fazer um soro caseiro para nós. Nesse tipo de mistura, nós colocamos a água, um pouco de sal e um pouco de açúcar e misturamos estes. E nós não conseguimos ver nem o sal nem o açúcar, porque eles vão estar dissolvidos na água, já que a água vai dissolver estes dois componentes. Para realizar esse método de separação, nós não iremos focar muito na parte quantitativa, mas sim na parte qualitativa. Para realizar o método, nós precisaremos de alguns materiais, sendo eles o becker, a espátula, que vai ser utilizada para que nós consigamos pegar o sal, que vai ser o nosso soluto, o cloreto de sódio, mais conhecido como sal de cozinha, a proveta, que vai ser utilizada para que consigamos medir o líquido, a água, que é o nosso solvente, e o bastão de vidro, que vai ser utilizado para que consigamos misturar os componentes. Agora nós iremos iniciar a realização desse método, colocá-lo em prática. Primeiro nós vamos adicionar o cloreto de sódio, que é o nosso soluto. Agora nós iremos utilizar a proveta para medir os nossos líquidos, que no caso é a água. Aqui nós temos 20 ml, mas como você saberia quantos ml você tem? Você teria que olhar o menisco, que popularmente é chamado de barriguinha ou essa voltinha que a água faz. Agora eu irei despejar o líquido no becker, onde nós temos o cloreto de sódio. E agora eu irei utilizar o bastão de vidro para misturar esses dois componentes. Agora que nós já solubilizamos o sal, nós iremos fornecer energia para a nossa mistura, através dessa chapa aquecedora, que ela vai funcionar como se fosse o fogo. Ela está a 300 graus Celsius, iremos colocar a vidraria e esperar que o líquido evapore e reste somente o sólido no recipiente. Agora, como nós podemos observar, o líquido evaporou e restou somente o sólido. Como podemos ver, o sólido formou cristais, por isso esse método é chamado de cristalização.
O segundo método de separação que iremos realizar hoje é o funil de bromo, ou também conhecido como funil de decantação e funil de separação. Nesse método de separação, nós separamos misturas heterogêneas de líquidos immiscíveis. Mas o que seria um líquido immiscível? São líquidos que não se misturam. Mas nesse caso do funil de bromo, você poderia até pensar que uma mistura de areia e água poderiam ser separados pelo funil de bromo. Entretanto, eles não são líquidos. É uma mistura heterogênea, porém formada por um sólido com um líquido. Então não seria possível separar pelo funil de bromo. E sim por algum outro método de separação que nós conhecemos, mas não iremos tratar sobre eles hoje. Um exemplo de uma mistura heterogênea que podemos separar pelo funil de bromo é o óleo vegetal com o permanganato de potássio, que será o exemplo que nós iremos realizar hoje. Vamos para a prática? Agora nós iremos realizar o segundo método de separação de mistura, denominado funil de bromo, ou funil de decantação, ou funil de separação. Para realizar esse método, nós precisaremos de alguns materiais, sendo eles o funil de bromo, o suporte universal, a garra, o becker, e aqui nós temos nossos componentes para formar nossa mistura, que é o óleo e o permanganato de potássio. Antes de realizarmos o experimento, nós temos que ver se o funil de bromo está fechado, para que não haja que a mistura, quando ela for colocada no funil, caia. Quando estiver desta forma, ele estará fechado. Caso ele esteja assim, ele estará aberto. No momento iremos deixar ele fechado porque iremos adicionar os componentes. Agora nós temos nossa mistura com suas fases bem distintas, bem separadas uma da outra. Nós tivemos que esperar um tempo para que isso ocorresse. Elas estão separadas, uma vez que a solução de permanganato de potássio tem uma densidade maior que a do óleo e por isso ele está na parte inferior da mistura. Para que a gente consiga realizar a abertura da torneira e então realizar todo o método de separação, nós precisamos destampar o funil de bromo, porque senão vai criar um vácuo e a mistura ela não vai escorrer. Agora nós iremos começar o nosso método de separação de verdade. Iremos colocar o becker primeiro e abrir a torneira para que a solução de permanganato de potássio escoe. Agora iremos retirar o becker com a solução de permanganato de potássio e iremos colocar esse outro becker para retirar o sólido do funil de bromo. Agora nós conseguimos ver o permanganato de potássio em um becker e o óleo em outro, de forma extremamente separadas. Dessa forma, é possível concluir que esse método de separação, que é o funil de bromo, é muito eficaz. Como nós podemos notar, a aula de laboratório é extremamente importante, porque ela permite que coloquemos em prática as teorias que temos em sala de aula com nossos professores. Espero que vocês tenham gostado da aula que tivemos hoje. Até a próxima, tchau!